A ameaça de que esse medicamento aumenta o risco de autismo só torna essas advertências mais pertinentes. Um vínculo bem mais claro, e talvez mais intuitivo, é o que pode ser visto entre antibióticos e alergias. Já vimos no capítulo anterior que crianças tratadas com antibióticos antes dos 2 anos têm o dobro de chance de desenvolver asma, irritações de pele e febre do feno. Quanto mais medicamentos receberam, maiores são as chances de se tornarem alérgicas. 4 ou mais tratamentos significam o triplo de chance. A trama se complica quando levamos em conta as doenças autoimunes. Elas também aumentaram ao mesmo tempo que o uso de antibióticos, mas até recentemente as infecções levavam a culpa por essas doenças. A diabetes tipo 1 é um clássico. Por décadas, os médicos têm visto um padrão. Um adolescente vai a uma consulta com um resfriado ou gripe, para voltar semanas depois com uma sede desesperadora e um cansaço insuportável. As células beta de seu pâncreas começaram a falhar, recusando-se a continuar liberando insulina. Sem esse hormônio crucial para convertê-la e armazená-la, a glicose no sangue aumenta. Dentro de dias ou semanas, as coisas podem ficar graves, levando ao coma ou à morte na falta de tratamento. Mas o intrigante é a associação entre um resfriado ou uma gripe e a diabetes. Uma infecção viral costuma ser vista como desencadeador, não apenas da diabetes, mas de muitas outras doenças autoimunes. Mas um exame das estatísticas revela um quadro diferente. O risco de contrair diabetes tipo 1 não é maior nas crianças que tiveram infecções. Além disso, enquanto os casos de diabetes tipo 1 têm aumentado na ordem de 5% ao ano nos Estados Unidos, a prevalência de doenças infecciosas diminuiu. Então, por que o vínculo aparente? Por que os médicos sistematicamente veem os adolescentes desenvolverem diabetes depois de uma infecção? Este é o ponto onde termina a ciência e começa a especulação. Já sabemos que os médicos prescrevem antibióticos em excesso, mesmo para doenças que provavelmente são causadas por vírus, não por bactérias. Seria possível que a diabetes começasse não devido a uma infecção, mas como consequência do tratamento para aquela infecção, antibiótico? Para as famílias e os médicos, pareceria que um resfriado, uma gripe ou um surto de gastroenterite desencadeou a diabetes. O antibiótico pareceria um personagem inocente, mas seria possível que o próprio remédio, ou uma combinação das duas coisas, tenha desencadeado a diabetes. Infelizmente, por enquanto a resposta não está clara. Em um estudo dinamarquês sobre antibióticos ministrados a crianças, não foi encontrado qualquer vínculo com o risco de desenvolver diabetes depois. Mas, em outro estudo que contou com a participação de mais de 3.000 crianças, houve uma tendência de associação do uso de antibiótico com a diabetes. Além dessa, outras doenças autoimunes mostram ligações mais claras com os antibióticos. Entre adolescentes e adultos usando um antibiótico chamado minociclina por meses ou anos a fio como tratamento da acne, o risco de desenvolver lúpus foi 2,5 vezes maior do que para aqueles que não tomavam o remédio. Essa doença autoimune, que afeta muitas partes do corpo, atinge sobretudo as mulheres, mas aquela cifra incluía os homens, que não têm tendência a desenvolver lúpus. Examinando apenas as mulheres, o risco de contrair lúpus após tomar minociclina, mas não outros antibióticos do grupo das tetaciclinas, torna-se 5 vezes maior do que para aquelas que não tomam antibióticos. O mesmo ocorre com a esclerose múltipla, uma doença autoimune que causa danos aos nervos, que tende mais a atingir aqueles que tomaram antibióticos recentemente. Mais uma vez, é difícil saber se os antibióticos, as infecções ou uma combinação dessas duas coisas estão na raiz dessas doenças. Embora os problemas da resistência aos antibióticos e dos efeitos colaterais nocivos à microbiota sejam graves, esses medicamentos não são de todo ruins. Não podemos esquecer as incontáveis vidas que eles salvaram e o sofrimento que impediram. Reconhecendo que tem tanto custos quanto benefícios, podemos avaliar melhor seu valor em certas situações. Cabe a cada um de nós, médicos e pacientes, reduzir nosso uso de antibióticos desnecessários para o bem de nosso ecossistema interno e de nosso próprio corpo. Embora a ideia por trás da hipótese higiênica, que as infecções nos protegem de alergias, tenha se revelado falsa, um elemento dela persiste. Somos uma sociedade obcecada por higiene, e como isso tem um impacto sobre os micróbios benéficos que abrigamos, estamos nos prejudicando. A maioria das pessoas nos países desenvolvidos lava o corpo inteiro ao menos uma vez por dia, cobrindo a pele com sabão e água quente. Costuma-se dizer que a pele é a primeira linha de defesa contra patógenos, mas não é bem assim. A microbiota da pele, seja uma comunidade de Propionibacterium no nariz, seja uma de Corynebacterium nas axilas, forma uma camada adicional de proteção na epiderme. Como no intestino, essa camada benéfica expulsa patógenos potenciais e regula as reações do sistema imunológico a possíveis invasores. Se os antibióticos conseguem alterar drasticamente a composição da flora intestinal, qual o efeito do sabonete sobre a microbiota da pele? Olhando as estantes dos supermercados hoje em dia, é difícil achar um sabonete líquido ou produto de limpeza que não contenha bactericidas. Somos assolados por propagandas que dão a entender que germes mortais estão à solta em nossa casa e recomendam que mantenhamos nossas famílias seguras usando sabonetes, limpadores de superfícies contendo agentes antibacterianos, que matam 99,9% das bactérias e vírus. O que esses anúncios não contam é que o sabonete normal faz um serviço igualmente bom, sem prejudicar você nem o meio ambiente no processo. Quando você lava as mãos de maneira correta, com água quente e sabonete normal, não está matando os micróbios potencialmente nocivos. Você os está removendo. O sabão e o calor da água não os exterminam, apenas facilitam a remoção das substâncias a que os micro-organismos estão agarrados, suco da carne e gorduras, sujeira ou o próprio acúmulo de óleos e células mortas da pele. O mesmo vale para limpadores de superfícies, limpar a bancada da cozinha remove os restos de alimentos que podem atrair bactérias nocivas. Não chega a matar os micróbios nem precisa disso. Acrescentar bactericidas não faz diferença alguma. Quando produtos antibacterianos alegam matar 99,9% das bactérias, não estão se referindo a testes nas mãos das pessoas nem em superfícies da cozinha, mas em tubos de ensaio. Os examinadores põem um grande número de bactérias direto no sabão líquido e após um período de tempo, bem mais do que o sabão ficaria em contato com a pele, veem quantos continuam vivos. Alegar uma taxa de morte de 100% é impossível, porque é impossível provar uma ausência completa de algo com uma amostra tão pequena. Como dizem os cientistas, a ausência de evidências não é evidência de ausência. Ninguém nunca declara exatamente quais cepas de bactérias esses sabonetes matam. Os 99,9% se referem à proporção de indivíduos mortos, não que 99,9% das espécies bacterianas do mundo possam ser eliminadas. Vale a pena lembrar que muitas bactérias patogênicas conseguem formar esporos e hibernar até o perigo passar, independentemente das substâncias químicas usadas. Os produtos antibacterianos são um triunfo da publicidade e da pseudociência.
Como muitas substâncias químicas em nosso cotidiano, sua segurança nunca foi examinada de verdade. As agências reguladoras, em vez de exigirem que se prove a segurança e a eficiência dessas substâncias antes de começarem a ser vendidas, como ocorre com os medicamentos, precisam provar, depois de terem sido colocadas à disposição do público, que são perigosas para que aí então sejam proibidas. Das 50 mil ou mais substâncias químicas que usamos no Ocidente, apenas umas 300 tiveram sua segurança testada. 5 tiveram seu uso restrito. Isso é 1,7% das que foram testadas. Supondo-se que apenas 1% das outras 50 mil são nocivas, isso dá 500 outras que não deveriam estar em nossa casa. É fácil ficar indiferente, afinal, se essas substâncias fossem mesmo perigosas, as pessoas não iriam adoecer. Mas a natureza traiçoeira da acumulação química e os efeitos sutis e graduais que essas substâncias possam causar não são necessariamente tão fáceis de captar. Além disso, as pessoas estão adoecendo. Como a nossa memória é fraca e a rede de fatores potenciais suficientemente confusa, temos dificuldade em decifrar o que é perigoso ou não. Não. Tomemos o amianto, por exemplo. Essa substância química que existe na natureza era usada na área da construção civil no mundo inteiro antes de ser proibida. Centenas de milhares de pessoas morreram em razão da exposição a essa substância química antes corriqueira e continuam morrendo. Não estou querendo dizer que os bactericidas sejam tão perigosos quanto o amianto, mas que o fato de estarem em milhares de produtos de limpeza a tábuas de corte, de toalhas a roupas, de recipientes de plástico a sabonetes líquidos, não garante que sejam seguros. Um composto químico antibacteriano particularmente comum, conhecido como triclosa, entrou na mira dos pesquisadores nos últimos anos. Seus efeitos são preocupantes o suficiente para que o governador de Minnesota assinasse uma lei proibindo seu uso em produtos de consumo a partir de 2017. Tenho quase certeza de que você possui ao menos um produto em casa que contenha triclosa, se não dezenas. Mas seria melhor não ter. Para começo de conversa, não há nenhuma prova de que o triclosa seja mais eficaz em reduzir a contaminação bacteriana em casa do que os sabonetes comuns. Mas, enquanto as pessoas continuam a usá-lo, essa substância vem contaminando nosso suprimento de água, onde aí sim, consegue matar bactérias e acabar com o equilíbrio dos ecossistemas de água doce. Como se isso não fosse preocupante, o triclosan também impregna nosso corpo e pode ser encontrado em tecido adiposo humano, no sangue do cordão umbilical de bebês recém-nascidos, no leite materno e em quantidades significativas na urina de 75% das pessoas. A literatura científica ainda não foi capaz de chegar a uma conclusão sobre o potencial nocivo do triclosa, mas o que sabemos até agora é que existe uma correlação clara entre os níveis dessa substância na urina de uma pessoa e a gravidade de suas reações alérgicas. Quanto mais triclosa no corpo, maiores as nossas chances de termos febre do feno e outras alergias. Se esse é um efeito direto do dano à microbiota, uma forma de toxicidade ou um reflexo da redução da exposição aos micro-organismos benéficos, não se sabe. Há até indícios de que o triclosa aumenta suas chances de contrair uma infecção. Estamos literalmente impregnados dele, é encontrado até nas secreções nasais no catarro dos adultos. Mas essa impregnação nasal com antibacterianos não ajuda a combater as infecções. Descobriu-se que, quando maior a concentração dessa substância no catarro, maior a colonização pelo patógeno oportunista Staphylococcus aureus. Ao usarmos esse bactericida, na verdade estamos reduzindo a capacidade de nosso corpo de resistir à colonização e facilitando a permanência dessa bactéria, que mata dezenas de milhares de pessoas a cada ano, sob a forma do SAR. Como se tudo isso não bastasse, descobriu-se também que o triclosa interfere na ação dos hormônios da tireoide e bloqueia a ação do estrogênio e da testosterona em células humanas em placas de Petri. Por enquanto, a Food and Drug Administration, FDA, a agência reguladora norte-americana, simplesmente desafiou os fabricantes a provarem a segurança da substância ou enfrentarem sua proibição. Como mencionei, o governador de Minnesota tomou a iniciativa, proibindo o uso do triclosa em produtos de consumo a partir de 2017, mas não por esses motivos que acabei de mencionar. Sua preocupação, bem como a de muitos microbiologistas, é que expor bactérias a esse bactericida permite que elas desenvolvam resistência. Embora ninguém queira remover todas as bactérias benéficas vulneráveis de suas mãos, deixando apenas as nocivas e resistentes, a preocupação se concentra na resistência aos antibióticos. Pegue o nariz humano soltando meleca embebida em triclosa, que possivelmente propicia o desenvolvimento de resistência aos antibióticos. Acrescente alguns Staphylococcus aureus, espere alguns dias, e o que você obtém? Uma fábrica móvel de SAR completa, que já tem até um mecanismo de dispersão eficaz. E tem mais, quando o triclosa se combina com a água clorada da torneira, se converte no agente incapacitante favorito dos escritores de romances policiais, que além de tudo é um composto cancerígeno, o clorofórmio. Espere pela proibição se quiser, ou se preferir, leia sempre o rótulo. Porém, é importante lavar as mãos, com sabonete normal, e água morna por 15 segundos. Essa é a base da saúde pública e comprovadamente faz toda a diferença quando se trata de impedir a transmissão de infecções, sobretudo as gastrointestinais. Mas além de remover micróbios temporários, os não residentes com que você entra em contato no ambiente, esse hábito de higiene também acaba com a microbiota das suas mãos.